Bem, agora vamos para a nossa aula de ciências. O conteúdo é agricultura indígena, página 64, 65, depois 66 e 67. Extração de recursos do solo. Assistir ao link explicativo, ler os textos, responder a página 65 e 67, postar no site até dia 7/6, depois vamos fazer a correção da 62 e 63. Então, a agricultura indígena. Ora, gente, muitas tribos, elas dominavam os sistemas de produção, que incluíam desde os conhecimentos dos calendários agrícolas, baseando-se na astrologia, até o sistema de seleção e manejo dos solos e a diversificação das culturas. Os indígenas, eles dominavam a roça, ou seja, o plantio da mandioca e de outros alimentos, como a macaxeira, o cará, a batata doce e outros. O modo como eles alteravam a estrutura das fazendas ao longo das roças, né, ao longo do tempo, parecia seguir um determinado modelo de sucessão natural dos tipos de vegetação da região. Eles eram craque, né? Parece realmente que, obviamente, eles são os nativos, né, minha gente? Não foram os portugueses nossos nativos, eram os indígenas. Assim, no princípio, eles cultivavam algumas espécies de baixo porte e de vida curta, os chamados Paranu. Bem, a seguir, eles plantavam bananeiras e grandes diversidade de árvores frutíferas. Finalmente, eles começaram a plantar florestas de grande porte, chamados ibê, certo? Na linguagem, no tupi-guarani, viu, gente? Aí vocês vão falar, mas o que é isso? Paranu. O Paranu é espécie de porte baixo. Tudo que eles plantavam de porte baixo era o Paranu. E as florestas grandes eram os ibê, na língua tupi-guarani, certo? Então, eles plantavam no ibê, né, as plantas grandes eram plantadas principalmente a castanha do Pará. No preparo das roças, os indígenas, eles tinham, por princípio, convidar os parentes e vizinhos para esse trabalho em comum, no sentido de auxiliar um ou outro. É a chamada permuta, né, ou troca. Eles trocavam o trabalho, o serviço. Agora, falar sobre a agricultura, extração dos recursos do solo. Ora, você já sabe, nós já sabemos que o solo é o local onde vivem muitos animais, onde crescem as plantas, e é sobre ele que os seres humanos constroem também as suas moradias, é isso mesmo. Mas não é só por aí. O solo está relacionado também à obtenção dos recursos. É do solo que nós retiramos matérias-primas para a produção de objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, o minério de ferro, que é usado na produção de alguns objetos metálicos, o calcário, que é utilizado para produzir cimento, a bauxita empregada na produção de alumínio. Tudo isso, vocês sabiam que é retirado do solo? É isso aí, minha gente. O petróleo, né, que é um material líquido, a partir do qual nós obtemos aí, né, outros produtos, entre elas a gasolina, o óleo diesel, né, para sustentar os veículos, as máquinas. Então, o petróleo também, gente, ele é retirado das camadas mais profundas do solo, tá bom? Então, terminada a nossa explicação sobre a agricultura indígena e os recursos do solo. Agora vamos fazer a correção da página 62 e 63. 62.
Fábio, morador de uma grande cidade, comprou um terreno em uma pequena cidade do interior para plantar verduras. O solo do terreno é bastante fértil, mas quando chove fica alagado. Como ele não sabia o que fazer, consultou um agricultor, morador local. Se você fosse o agricultor, que conselho daria a Fábio? Olha, nesse caso, a melhor técnica, minha gente, é a drenagem, né? Pode-se construir valas, né, buracos, né? Utilizar bombas de sucção da água ou mesmo adicionar mais solo para tirar um pouco da água, né? Absorver o líquido, certo? A página 63. Em qual área a produtividade foi maior? Aqui tem como é que fala aqui? Um objeto mostrando aqui. Em qual área? Aqui com palavras, né? Um gráfico, né, minha gente? Um gráfico mostrando as áreas aqui. Aí perguntou, em qual área a produtividade foi maior? Que tratamento ela recebeu? Tá na área 3 aqui, ó. Pode ver aqui que o gráfico vem até no fim, ó. Aqui, ó. Na área 3, então. E por quê? Ela recebeu adubo orgânico, né? E foram produzidas 55 mil mudas. Não, 55 mudas, quer dizer. Oxa, Ivonete, tá errando demais. Em qual área a produtividade foi menor? É só a gente olhar aqui, ó, no gráfico. Na 1, né? Na área 1, que não foi adubada, né? Foram produzidas só 20 mudas. Então, terminada a nossa aula de ciência da natureza.